E aí pessoal, hoje vamos explorar o terrível tráfico de animais exóticos de estimação e tentaremos conscientizar a população a não fomentar esse comércio desumano. Você vê um animal bem diferente, bonitinho ou bem maneiro na internet, em um livro ou algum programa de televisão, e logo já fica com vontade de ter em casa. A partir daí, você corre para os pet shops mais próximos procurando pelo incrível animal ou tenta encomendá-lo pela internet. Achando o vendedor, você paga todo feliz pelo seu produto e passa a aguardar ansiosamente pela entrega. Porém, você pode não saber ou não tinha intenção. Mas são grandes as chances de você ter contribuído para uma indústria multibilionária que perde apenas para o comércio de drogas e armas, o tráfico global e ilegal da vida selvagem. E dentro dessa rede criminosa e sangrenta, seu novo animal de estimação pode fazer parte de um triste comércio que cresce cada vez mais. O tráfico de animais exóticos para suprir os desejos egoístas das pessoas. É estimado que 1/5 de todo o tráfico da vida selvagem seja destinado à demanda por animais exóticos de estimação e para entretenimento. E o tráfico ilegal, e até mesmo grande parte do legal de animais exóticos para o mercado doméstico, não afeta negativamente apenas as populações dos animais sendo traficados. São tantos efeitos colaterais desastrosos que, se as pessoas tivessem consciência de pelo menos da metade deles, elas passariam a nunca nem ao menos pensar em ter um animal exótico. Vamos então listar os danos tragos por esse comércio sangrento. Devido às diversas restrições e limitações tragas por um verdadeiro comércio legalizado, a via ilegal acaba sendo escolhida em grande parte dos casos. E nessa via, a violência ocorre tanto na captura quanto no transporte. Animais são agressivamente arrancados do meio selvagem através de várias práticas cruéis. A única preocupação dos traficantes é não serem pegos, pouco se importando com o bem-estar do animal. Assim, anfíbios, mamíferos, répteis, aves, peixes, insetos, aracnídeos são jogados em qualquer lugar e de qualquer maneira, muitas vezes com falta de comida, água e drogados. Dados recentes do comércio de animais selvagens nos Estados Unidos para a União Europeia mostram que cerca de 80% dos anfíbios, répteis e mamíferos chegam doentes, machucados ou mortos do tráfico, com um índice de mortalidade de aproximadamente 70% após 6 semanas. Globalmente, é estimado que para cada animal capturado e vendido, 50 podem ter sido mortos antes e durante o tráfico. E isso não importa para os caçadores, porque vários animais exóticos costumam valer bastante no mercado negro. Um papagaio cinza africano chega a alcançar o preço de $2.000 a unidade, e uma arara azul grande chega a valer dezenas de milhares de dólares. Um bebê chimpanzé alcança os $12.500. Para os traficantes, se um é vendido, já é muito lucro, mesmo se dezenas morram no processo. As pessoas quando compram animais exóticos acabam não tendo experiência ou conhecimento quase nenhum para criá-los. As acomodações domésticas não são apropriadas, a comida sendo administrada não é a correta e a presença humana pode não ser nada agradável para eles. Além disso, muitos animais selvagens convivem em grandes e complexos grupos de indivíduos, e isso é arrancado deles dentro da sua residência. É estimado que 60% dos animais exóticos morram dentro de um mês por não se adaptarem ao novo ambiente, por receber cuidados inapropriados e ou danos gerados durante o tráfico. No Reino Unido, estudos já mostraram que, no mínimo, 75% dos répteis comercializados morrem dentro de um ano no ambiente doméstico, e estimativas superiores colocam o número em 90%. E a assistência médica para esses animais acaba sendo mais do que escassa, já que os veterinários não conhecem bem diversas espécies e estão mais acostumados a lidarem com os animais domesticados como cães e gatos. Um dos casos mais tristes é do Slow Loris. A proliferação em anos recentes de diversos vídeos no YouTube retratando-os como animais dóceis, brincalhões e fofinhos, fez com que o comércio ilegal dessas pobres criaturas disparasse no mundo, levando-os a um crítico estado de conservação no meio selvagem. Mas o mais terrível é a forma como eles são traficados. Para torná-los mais dóceis e seguros para serem manuseados pelas pessoas, pelo fato de morderem e carregarem veneno na saliva, eles têm os seus dentes arrancados ou cortados. O doloroso procedimento pode ser fatal, feito sem anestesia e, quando eles sobrevivem, mais da metade acaba morrendo durante o transporte, devido às infecções, alto estresse e péssimas condições de aprisionamento. E isso não termina aí. Quando os compradores recebem esses primatas, esses acabam morrendo porque as pessoas acabam não sabendo cuidar e alimentá-los da devida maneira, sem contar a boca toda danificada. Ou seja, eles sofrem durante a captura, transporte ilegal e, se sobrevivem a isso, passam o resto da vida sofrendo até morrerem. A maioria que sobrevive não dura mais do que um ano. E eles não levantam os braços ao serem tocados por estarem sentindo cócegas, e sim por estarem assustados e com medo.
O ato de levantar os braços faz com que glândulas nos mesmos produzam veneno, este o qual é lambido por esses animais para tornar suas mordidas tóxicas. Outro absurdo é manter qualquer pássaro aprisionado em gaiolas, sendo que são criaturas nascidas adaptadas para o voo e, na grande maioria das vezes, ao convívio em grupo. É realmente difícil de entender como as pessoas conseguem achar normal aprisionar um pássaro em um ambiente ínfimo. Espécies exóticas, quando abandonadas pelas pessoas ou quando escapam para o meio selvagem de outra região fora do seu habitat original, podem se tornar invasoras e causar graves danos no ecossistema. Novos predadores podem dizimar populações inteiras e competidores por recursos alimentares e habitat podem sufocar as espécies nativas. Em um exemplo, a região pantanosa no sul da Flórida, nos Estados Unidos, vem sofrendo grandes prejuízos ambientais depois de pitons de pormese, mantidas como animais de estimação, escaparam para o meio selvagem, se tornaram invasoras, proliferaram e agora ameaçam várias espécies de pássaros em perigo de extinção e cobras nativas. Obviamente, o declínio populacional das espécies exóticas e seus habitats também geram danos no equilíbrio ecológico. Animais selvagens mantidos próximos de humanos podem acabar ferindo seus donos ou pessoas ao redor, por instinto e ou devido ao estresse. Isso é mais preocupante quando está se lidando com grandes predadores ou com aqueles peçonhentos. Diversos animais não podem ser domesticados e fica praticamente impossível amenizar seus instintos selvagens. Mesmo submetidos a longos períodos de convívio humano, eles podem continuar bastante perigosos e imprevisíveis. E após um grave ataque, 3 tristes consequências acompanham o acidente. A primeira, lógico, é a morte ou graves danos às pessoas. A segunda é, na maior parte das vezes, a morte do animal atacante, consequente da retaliação. Já a terceira é a má fama que eles ganham, diminuindo a simpatia das pessoas pela espécie. Caso a mesma esteja em perigo de extinção, o apoio de conservação pela nossa sociedade acaba sendo enfraquecido. Só no Reino Unido, é estimado que existam cerca de 42 milhões de animais exóticos vivendo em residências privadas, em contato próximo com as pessoas e, muito provavelmente, de outros animais. Nesse sentido, uma grande preocupação surge: a transmissão de zoonoses. Cerca de 61% das doenças humanas possuem origem zoonótica, ou seja, doenças transmitidas de um animal vertebrado para o humano. Além disso, em torno de 75% das doenças humanas que emergem no mundo possuem uma ligação com animais selvagens. O tráfico ilegal e também legal acaba sendo um grande ajudante em espalhar doenças antes confinadas em territórios selvagens, florestas, por exemplo, para dentro das sociedades humanas. Sem fiscalização, animais diversos carregando doenças diversas viajam o mundo inteiro. E, além dos humanos, esses animais exóticos podem acabar contaminando os nativos. Os mais preocupantes são os primatas, já que o organismo destes são muito parecidos com o nosso, e inúmeras doenças, novas ou antigas, têm gigantescas chances de serem passadas para nós. Além disso, nós também podemos passar doenças para eles, aumentando o sofrimento dos escravos domésticos. Teoricamente, um comércio de certos animais exóticos poderia ser possível, considerando um robusto esquema de fiscalização e controle quanto à entrada dos mesmos em um determinado país e verificação das condições da sua nova moradia. Porém, as pessoas não conseguem respeitar as limitações impostas e acabam não se importando se os animais têm risco de extinção ou se impõem riscos à biodiversidade e saúde das pessoas. Além disso, o robusto esquema encontraria extremas dificuldades financeiras e estruturais para ser colocado em prática. E mesmo os atuais centros legalizados de criação de animais exóticos são alvos de suspeitas de ilegalidade, tanto para atender a demanda quanto para burlar as restrições. A lavagem de animais é muito comum e o comércio ilegal acaba também fomentando o trabalho de caçadores inescrupulosos e a perda de biodiversidade. Somando-se tudo isso, como o consumidor vai saber se ele está comprando um animal ilegal ou legal? Difícil saber. E quando também pensamos que poucos animais selvagens se adaptam bem com o convívio humano, longe dos seus grupos e habitat natural, o certo seria banir de vez todo o comércio de animais exóticos, que tem como objetivo fomentar o mercado doméstico ou de entretenimento. Infelizmente, assim como ocorre com outros problemas ambientais, os governos do mundo inteiro tendem a não dar devida importância ao tráfico selvagem. Com isso, menos pessoas são conscientizadas, mais elas continuam fomentando esse mercado sangrento e pouco se vê nas redes sociais campanhas sobre a causa. Pelo contrário, o que mais se vê é o anúncio de venda de diversos animais. E a situação é tão terrível que os traficantes não se dão nem o trabalho de investir na Deep Web,
porque a própria internet aberta não é alvo de uma fiscalização mínima contra as propagandas desse tipo. O YouTube, por exemplo, é infestado de lojas e pessoas vendendo animais ilegais ou incentivando a compra da vida selvagem sem controle algum. Organizações e acordos internacionais de proteção à vida selvagem, como Greenpeace, a PETA e a CITES, acabam sendo enfraquecidos pelo descaso. Mas, no final, a situação só vai ser resolvida mesmo quando a população parar de fazer parte desse esquema vergonhoso. Quando pararmos de sermos egoístas e passarmos a respeitar a vida selvagem. Os animais exóticos não são nossos escravos e não estão preparados para conviverem conosco. Se você quer um animal de estimação, contente-se, por exemplo, com um gato ou um cão, ambos os quais são domesticados e já se acostumaram com o contato humano, após milhares de anos de convivência dentro das nossas sociedades. Além disso, existem incontáveis cães e gatos em abrigos esperando um dono para adotá-los. Por que condená-los ao sofrimento e morte junto aos exóticos? Caso você realmente queira que esse triste e revoltante tráfico da vida selvagem não seja fomentado, faça a sua parte. Nunca compre animais exóticos de fonte alguma, incluindo lojas licenciadas, e sempre denuncie as autoridades competentes caso testemunhe espécies exóticas ilegais sendo mantidas como animais de estimação ou sendo comercializadas. Aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar sua curtida, conferir outros vídeos no canal e visitar o blog do Saber Atualizado. Sigam também a página no Facebook e o perfil no Google+, ambos na descrição abaixo.